Seja bem-vindo ao projeto Leia a Bíblia na Quarentena. Nós estamos lendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje nós vamos ler o capítulo 11. Nesse capítulo, Paulo traz uma orientação à igreja com relação a um costume da época para a oração e também sobre a orientação acerca de como eles deveriam celebrar a ceia do Senhor. Vamos lá? Para você participar, você precisa abrir a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia, porque esse é um projeto de leitura bíblica compartilhada. O meu objetivo, como você já sabe, é apenas auxiliar você no entendimento do texto bíblico, para que depois você possa dizer assim: agora eu leio a Bíblia com entendimento, eu sei o que eu estou lendo. Então, convido você a ler comigo 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo de número 2, porque de forma inusitada, o versículo 1 do capítulo 11 faz parte do que Paulo estava dizendo no capítulo 10. Então, vamos ler a partir do 2. Eu os elogio porque vocês sempre têm se lembrado de mim e têm seguido os ensinamentos que lhes transmiti. Mas quero que saibam de uma coisa: o cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça da mulher é o homem. E o cabeça de Cristo é Deus. O homem desonra sua cabeça se a cobre para orar ou profetizar. Mas a mulher desonra sua cabeça se ora ou profetiza sem cobri-la, pois é como se tivesse raspado a cabeça. Se ela se recusa a cobrir a cabeça, deve também cortar o cabelo. Mas, uma vez que é vergonhoso a mulher cortar o cabelo ou raspar a cabeça, deve cobri-la. Parei aqui no versículo 6, porque muito provavelmente você já deve estar confusa com essa orientação de Paulo acerca de cobrir a cabeça, raspar a cabeça, cortar o cabelo. Bom, precisamos ler a Bíblia fazendo uma viagem no tempo. Precisamos imaginar o que Paulo estava dizendo para as pessoas da época em que ele escreveu. E principalmente como aquelas pessoas se comportavam, o que elas vestiam, quais eram os seus hábitos, como funcionava a sua sociedade. E para essa época de Paulo, as orientações dele são as melhores sobre o homem orar e profetizar. Quando Paulo fala profetizar, ele quer dizer expor a escritura de cabeça descoberta, mas a mulher com a cabeça coberta. Bom, hoje nós não temos mais esse hábito ou costume como algo que modere, algo que faça um diferencial nos nossos encontros na igreja, por exemplo. Até houve um tempo, e talvez você deva lembrar disso, que as pessoas usavam muito chapéu, os homens, né? Usavam muito chapéu. E eles tiravam o chapéu para entrar na igreja. Eles faziam isso como uma reverência. Eu ainda alcancei o meu avô, na hora de uma oração ou à mesa, por exemplo, tirando o chapéu, porque aquilo era uma reverência. Já em nossos dias, isso não faz mais tanto sentido, porque é um hábito, um costume que nós acabamos perdendo. Mas então, vamos ver porque Paulo ainda continua dando algumas orientações a esse respeito. Versículo de número 7. O homem não deve cobrir a cabeça, pois ele foi criado à imagem de Deus
e reflete a glória de Deus. A mulher, porém, reflete a glória do homem. Pois o homem não veio da mulher, mas a mulher veio do homem. E o homem não foi criado para a mulher, mas a mulher foi criada para o homem. Por esse motivo, e também por causa dos anjos, a mulher deve cobrir a cabeça, para mostrar que está debaixo de autoridade. Entre o povo do Senhor, porém, as mulheres não são independentes dos homens, e os homens não são independentes das mulheres. Pois, embora a mulher tenha vindo do homem, o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Julguem por si mesmos. É correto uma mulher orar a Deus em público sem cobrir a cabeça? Deixa eu parar um pouco no versículo 13, só para reforçar a você que esse hábito era um costume da época e para nós esse versículo já não tem tanto peso como tinha nessa época em que Paulo estava escrevendo. Olha como ele continua no versículo 14. A natureza não deixa claro que é vergonhoso o homem ter cabelo comprido e as mulheres não se orgulharem de seu cabelo comprido, pois ele lhes foi dado como manto. Mas se alguém quiser discutir a esse respeito, digo simplesmente que não temos outro costume. E as outras igrejas de Deus pensam da mesma forma. Bom, de novo, mais uma vez, imagine que isso era um costume da época. Algumas igrejas erram querendo viver de forma literal o que a sociedade dessa época do primeiro século vivia. E olha, o resultado é muito estranho, porque nós não vivemos mais assim. Nós temos que adquirir o princípio que Paulo está aqui trazendo, que é o princípio da autoridade. Paulo está dizendo: homens, respeitem a autoridade de Deus sobre a vida de vocês. Paulo está dizendo: mulheres, respeitem a autoridade do seu esposo. Não vão contra isso, para que isso cause harmonia, resulte em harmonia na sua adoração. E por falar em adoração, agora Paulo adentra a questão de como eles celebravam quando se reuniam ao Senhor. Agora nós estamos no versículo 17. Nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal que bem. Primeiro, ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja. E até certo ponto, eu creio. Parei aqui no versículo 18 para lembrar a você o que Paulo diz lá no capítulo 1 que nós lemos, quando ele disse que recebeu notícias que havia partidos dentro da igreja. Voltemos ao versículo 19. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês para que se reconheçam o que são aprovados. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Bom, eu já preciso parar aqui no versículo 20, porque para nós, quando falamos em ceia, nós lembramos do cerimonial que fazemos todo mês na igreja com a celebração da ceia do Senhor, que consiste em distribuir pão e suco de uva aos irmãos, para que todos possamos lembrar da morte e ressurreição de Cristo. Ok, mas quando Paulo fala em ceia, aqui no versículo 20, ele está falando em comida. Assim como nós, quando falamos em ceia de Natal. Lembra-se? Quando você fala em ceia de Natal, você não está querendo dizer da ceia da igreja. Você está falando de um
jantar que você prepara para a sua família e amigos no Natal. Então, você precisa ler esse versículo 20, pensando que havia uma refeição entre os irmãos nessa época, quando eles se reuniam como igreja. Um pouco parecido com os lanches que fazemos após as nossas reuniões de hoje em dia, quando principalmente há alguma festividade. Vamos ler de novo o versículo 20? Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor ou na refeição que fazem enquanto se reúnem para o Senhor. Versículo 21. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. É isso mesmo, versículo 21. Eles se reuniam e eles ficavam embriagados. Versículo 22. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? O que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso. Versículo 23. Vamos ler agora um texto tão famoso que lemos toda celebração mensal na igreja. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: Este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ou seja, depois da refeição, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Agora que Paulo lembrou como tudo aconteceu na última Páscoa, na instituição da ceia, ele se volta de novo para os irmãos de Corinto, a partir do versículo 27. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois, se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. E eu paro aqui no versículo 30 para que você entenda essa orientação de Paulo para uma reunião da igreja de Corinto, quando eles se reuniam como igreja e eles tinham uma refeição entre si, mas como havia uns que podiam trazer um alimento mais sofisticado e outros mais pobres que traziam pouca coisa, eles tinham uma divisão entre eles e essa reunião não acabava bem. Então, Paulo está orientando essa reunião da igreja de Corinto. E ele continua no versículo 31. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, olha aí como Paulo agora vai fechar o seu raciocínio e nós vamos junto com ele. Versículo 33. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se estiverem com fome, comam em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmos ao se reunirem. Eu lhes darei
instruções a respeito de outros assuntos depois que chegar aí. Chegamos ao final do capítulo 11. E olha como é interessante ler a Bíblia de uma forma contínua. Nós estamos lendo a carta inteira de Paulo. Muito provavelmente você já tinha lido, ouvido esse texto bíblico, mas nunca tinha tido a compreensão do contexto em como Paulo está orientando a igreja. Bom, adquira esse hábito de ler a Bíblia por completo, livros inteiros, cartas inteiras. Nós estamos aqui no projeto Leia a Bíblia na Quarentena. No próximo encontro, 1 Coríntios capítulo 12. Até lá!